Olá! A cada ano, nos dias que antecedem o Dia Internacional da Mulher, o debate da violência de gênero sempre vem à tona. Isso porque os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam que uma mulher é morta a cada 7 horas no Brasil, pelo simples fato de ser mulher. De acordo com a OMS, o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de feminicídio. Para tratar desse assunto gravíssimo, convido aos estúdios da Rede Alesp a deputada doutora Damares Moura, do PSDB. Seja bem-vinda, deputada. Muito obrigada, Melissa. É sempre muito significativo estarmos aqui, né, na TV Alesp. É uma oportunidade de compartilharmos com a sociedade temas que são tão relevantes quanto esse que vamos tratar hoje. Muito obrigada. Temos mais uma vez aqui no estúdio da Rede Alesp o secretário de Justiça e Cidadania, Dr. Fernando José da Costa. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez à Rede Alesp. Melissa, é uma honra mais uma vez participar aqui da TV Alesp. Gostaria de cumprimentar o telespectador e cumprimentar a minha amiga deputada Damares, uma pessoa muito inteligente, muito competente e uma das pessoas que mais conhece o tema mulher. Claro que a gente hoje vai debater o Dia da Mulher, o dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, que teoricamente era para ser um dia de felicidade, mas você mesmo já apresenta o programa falando de questões muito ruins relacionadas à mulher, ao feminicídio, ao machismo, ao preconceito. Então, claro, esses temas serão aqui enfrentados por nós hoje, nessa oportunidade. Exatamente. A gente gostaria de falar da mulher empreendedora, da mulher deputada, da mulher jornalista. A gente gostaria de falar de outras mulheres, mas infelizmente a gente também tem que falar dessa questão que assola as mulheres, que é a violência. Deputada, a senhora tem atuado com muito afinco para criar leis, para minorar esse problema. Eu queria que a senhora fizesse um panorama dos seus projetos que são relacionados a essa questão de tratar a violência contra a mulher, mas em vários campos da sua experiência, a senhora trouxe, da sua experiência como advogada, a senhora trouxe aqui para o Parlamento. Eu queria que a senhora falasse dos seus projetos. Primeiro eu quero cumprimentar o nosso secretário da Justiça, o doutor Fernando, que, aliás, sob o guarda-chuva, não é, e sob o comando do nosso secretário da Justiça, está uma coordenadoria de defesa da mulher, de políticas públicas para a mulher, na Secretaria da Justiça, muito bem conduzida pela doutora Albertina, e certamente o secretário também nos trará aqui importantes informações, não é, sobre ações do Estado em defesa da mulher e talvez até, secretário, como estão esses números que agora na pandemia eles são tão assustadores, né? A pandemia ela desnudou uma realidade da violência doméstica com muito mais força por causa da hiperconvivência. É verdade. As mulheres estão mais tempo com seus agressores, não é? Aqueles que trabalhavam fora, muitos passaram a trabalhar em home office, outros ficaram desempregados e agora estão convivendo mais tempo, não é, com esta mulher vítima da violência, né? E os números da pandemia e o próprio Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta um crescimento exponencial da violência contra a mulher no Brasil, secretário, e a Secretaria de Segurança Pública, nossa aqui do Estado de São Paulo, noticiou um aumento de mais de 40% de prisões em flagrante de homens que estão praticando violência contra suas mulheres na pandemia. Né? Portanto, eu acho que a pandemia, esse período de crise de saúde pública emergencial, é um momento de reflexão, não é, sobre o que mais nós podemos fazer. Os meus projetos estão muito relacionados à ampliação da rede de proteção e também à prevenção. Eu tenho insistido, não é, que antes que o mal cresça, corte-lhe a cabeça. É um velho ditado, não é? Porque a prevenção, ela, por exemplo, para o Estado, é muito mais barata e muito mais consistente, porque depois que o crime aconteceu, tem que
toda uma estrutura de repressão, toda uma estrutura de recuperação da vítima, não é? É abrigamento. E aí temos que ter atendimento psicológico, médico hospitalar, social, não é? Então, prevenir hoje, eu tenho intensamente, secretário e Melissa, insistido na prevenção, num trabalho educativo que pode transformar realidades. Aliás, a Secretaria da Justiça, secretário, eu quero fazer aqui um destaque, e inclusive na sua gestão, tem se preocupado muito com campanhas. As pessoas falam assim, mas para que serve campanha? É muita campanha. Mas são as campanhas que conscientizam. São as campanhas que informam a respeito, inclusive, de conteúdos que as pessoas não conheciam. E, de repente, elas veem uma campanha. E aquela campanha chama a atenção daquele indivíduo para o problema. Então, os projetos propostos aqui relacionados à defesa da mulher, todos eles têm relação com ampliação de rede de proteção e também de autossustentabilidade dessa mulher vítima de violência, que às vezes não rompe com o ciclo porque ela não tem como se manter. Então, tem um projeto autorizando o Estado, não é, a criar um atendimento qualificado nas delegacias de polícia. E aí nós estamos falando de um atendimento psicológico. Também nas unidades de saúde, eu estou fazendo um resumão, não é? A Defensoria Pública nos sugeriu a propositura de um projeto para o sigilo de dados dessa mulher vítima de violência e sua família em todos os órgãos públicos, para que ela seja dificilmente ou mais dificilmente localizada pelo agressor, não é? Além de um projeto autorizativo para que o Estado reserve até 5% das vagas nos contratos públicos para mulheres vítimas de violência com dependência econômica de seus parceiros. E os outros dois, nós estamos falando de meninas. Mulheres meninas, que são vítimas igualmente, não é? Nós criamos a Semana da Menina para enfatizar, dentre outros temas, de valorização dessa menina, a questão da violência doméstica e também a introdução de um programa nas escolas para capacitação de professores e alunos na identificação do abuso e da violência. Confesso que sou encantada por esse projeto, deputada, porque eu acho que ele é multiplicador. Eu acho que ele tem um caráter multiplicador muito importante. E quem está em casa quiser ver mais sobre esses projetos da deputada, é só acessar a página aqui da Assembleia Legislativa e procurar o nome da deputada, que vai ver a lista completa de projetos. Eu acho que é super importante as pessoas terem conhecimento, até para ajudar no projeto, para que ele tramite mais rápido e se torne lei mais rápido, né, deputada? Secretário, eu queria que o senhor explicasse, a deputada já adiantou um pouco falando sobre as políticas públicas que estão dentro das responsabilidades da Secretaria de Justiça. Eu queria saber, secretário, que talvez, deputado, em algum momento adiante, né? Por que é tão importante fortalecer as políticas públicas? Eu acho que é importante a gente contextualizar as pessoas de casa, que às vezes falam, mas por que está investindo nisso? Eu queria que o senhor explicasse por que é tão importante investir nessas políticas públicas, tanto de prevenção quanto de cuidado das vítimas. Melissa, a deputada fala com muita propriedade, né? São dois focos. O primeiro foco está relacionado às medidas preventivas. E, de fato, as medidas preventivas, elas são mais eficazes, porque elas evitam aquela situação ilícita, elas evitam, no caso da violência doméstica, a violência física, a violência mental. Mas é claro que nós temos também as medidas repressivas, quando os fatos acontecem. E a Secretaria da Justiça e da Cidadania, ela, claro, tem uma atuação muito mais forte nas medidas preventivas, com campanhas, com esclarecimentos, com orientações, e a Secretaria da Segurança Pública do Estado, ela tem um foco muito maior nas medidas repressivas. Mas nós temos várias medidas, nós temos, como também foi dito pela deputada Damares, uma coordenação de política da mulher dentro da Secretaria, que cuida do tema mulher. Então nós temos campanhas, nós temos entrevistas com autoridades, nós vamos agora lançar, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março de 1975,
pela ONU, já se passou a homenagear esse importante dia, uma cartilha no combate à violência doméstica. E é uma cartilha importante porque ela, num primeiro momento, ela explica à população, explica à mulher o que é a violência doméstica. Ela explica o que é o machismo, esse preconceito, né, que combate a igualdade de gênero, no qual o homem se entende superior à mulher. Ele orienta a mulher com relação às legislações, como a lei do feminicídio, como a lei Maria da Penha. Ele orienta as condutas e os órgãos que as mulheres têm que procurar. Esse é um ponto importante. Nós estamos lançando a partir do dia 8 de março essa importante campanha com autoridades, com mulheres formadoras de opinião, promotoras de justiça, juízas, para dizer não ao machismo, para dizer não ao feminicídio, para dizer não ao preconceito. Nós temos vários trabalhos dentro da Secretaria, além da coordenação de política da mulher, como o CRAVE. O CRAVE é o Centro de Referência de Apoio às Vítimas, vítimas de acidentes, vítimas de tragédias. E a violência doméstica, deputada, ela é uma tragédia, né? Talvez seja uma das mais graves tragédias humanas, porque na maioria das vezes, infelizmente, ela acontece dentro de casa, acontece com seu companheiro, com o pai dos seus filhos. Então, essas pessoas precisam de um apoio e o CRAVE faz esse apoio emocional, faz esse apoio psicossocial por vários meses. Existe ainda um trabalho muito importante que é feito pelo SICS, os Centros de Integração da Cidadania, que são 17 no estado de São Paulo, na capital, no interior e no litoral. E ali no SIC nós temos servidores que orientam as mulheres vítimas de violência doméstica. Porque as pessoas imaginam que na violência doméstica a mulher vai às DDMs, às delegacias da mulher, que é importante que compareçam, mas ali elas solucionam um problema do crime. Então é essa orientação que elas recebem. Elas precisam ir? Precisam ir, precisam fazer um boletim de ocorrência, precisam fazer um exame de corpo de delito. E a delegacia da mulher, é importante que a mulher saiba, ela é chamada Delegacia da Mulher porque ela é composta por mulheres. A delegada é mulher, a escrivã é mulher, a investigadora é mulher. Ela é muito bem atendida por mulheres que sabem da gravidade do problema. Então ela faz ali o seu boletim de ocorrência, a autoridade policial instaura o inquérito policial, envia ao Poder Judiciário, isso vai para o Ministério Público que cuida da violência doméstica e muitas vezes o Poder Judiciário, atento a esse grave problema, já determina medidas restritivas. E as medidas restritivas, elas vão da saída daquele agressor da mesma residência, para que ele continue arcando com contas ali da casa, da ex-companheira e dos filhos. Medidas que vedam que ele circule num perímetro normalmente de 500 metros, do qual a vítima se encontra. Então ele fica sendo proibido de entrar num perímetro de 500 metros da residência, do local de trabalho, do local que ela frequenta com mais, assim, que ela frequenta mais vezes, como a escola que ela leva os filhos. E existe um projeto do governador João Dória, do governo de São Paulo, e é uma bandeira do governador Dória, de que nós tenhamos aqui a utilização das tornozeleiras eletrônicas monitoradas, monitoramento eletrônico para os agressores. É um projeto que a gente já está em desenvolvimento e aqui é um trabalho das 3 secretarias. É um trabalho da Secretaria de Justiça e Cidadania, da Secretaria de Administração Penitenciária, da SAP, e da Secretaria de Segurança Pública. Ontem nós tivemos uma importante audiência com o Poder Judiciário, que é um parceiro, que vai celebrar um convênio conosco, porque, claro, existe um trabalho, e é um trabalho complexo, deputada, no qual, no primeiro momento, existe a compra da tornozeleira e o Estado de São Paulo terá a tornozeleira no agressor e terá um aparelho de localização com a mulher, que se ele passar daquele perímetro, aquele aparelho toca e ela será alertada, né, do perigo que ela está passando. E aí, inclusive, ela pode acionar as autoridades, o sistema de monitoramento e o SOS Mulher, que é um outro sistema que iniciou com o governador João Dória. A Secretaria de Segurança Pública informou ontem nessa reunião que já são mais de 20 mil mulheres
que instalaram esse dispositivo. É um aplicativo, queria falar isso para as nossas telespectadoras, que a mulher instala no celular gratuitamente e se tiver qualquer situação de violência doméstica ou de ameaça, ela aciona o botão e aquele chamado não é nem enviado ao 190. Ele já é enviado diretamente às viaturas. Sim. Então, o atendimento ele é muito mais rápido. E tem um outro projeto muito importante que a gente está elaborando, que é o CAM, que é o Centro de Auxílio à Mulher, que vai ser realizado no SIX. Nós estamos agora realizando os cursos de capacitação das pessoas, principalmente dos servidores que trabalharão nesse trabalho. E os CAMs que terão no SIX são esse apoio que a mulher vai receber, que a deputada está falando, de orientação. A mulher ela não sabe muitas vezes dos direitos, ela não sabe que o Poder Judiciário pode afastar o homem, que vai punir criminalmente, que ela pode ter um auxílio se ela não tiver condição econômica, da Defensoria Pública para entrar com uma ação de separação, divisão de bens, que ela vai ser protegida pelo Estado. Então, essa consciência, infelizmente, muitas mulheres aceitam a violência doméstica por temor, por acreditar que a justiça não é eficaz nesse tempo, nesse assunto, e porque tem dependência financeira do marido. E emocional também. E nesse projeto, inclusive, há uma parte que cuida da empregabilidade da mulher vítima de violência doméstica, para ajudar a mulher a se reocupar em algum emprego para que ela possa se sustentar em sendo ela vítima de violência doméstica e, naqueles casos, claro, das mulheres que não realizam um trabalho externo. É importante até a gente destacar, né, secretário, que quando aciona o SOS Mulher, além da viatura receber mais rápido, ele já sabe a natureza daquela ocorrência. Então, ninguém precisa explicar para ele do que se trata. Então, isso tudo facilita e agiliza o processo para essa mulher ser efetivamente socorrida. Né? Deputada, a gente sabe que é importante a união do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, da sociedade civil, para que a gente consiga diminuir a questão da violência doméstica. Eu queria que a senhora analisasse isso. A senhora vê esse grupo todo fortalecido ou a gente ainda precisa evoluir para que as pessoas tenham consciência, todos esses entes tenham consciência da gravidade desse problema? Eu acho que trabalhar em rede, e eu sempre destaquei isto, trabalharmos em rede e não isoladamente é muito mais promissor. Não é? Quando o parlamento atua isoladamente, ou o executivo, ou o poder judiciário, os resultados vão ser minimizados. O contrário é verdade. Não é? A gente consegue maximizar resultados quando a gente se junta. E eu fiquei muito impressionada, Melissa, com a apresentação que o secretário fez agora das políticas públicas, que parece que estão numa dinâmica muito crescente. E é verdade que o governador João Dória, ele tem este assunto como uma prioridade de governo. Já tratamos disso algumas vezes com ele, a defesa da mulher, não é? Ampliar o número de delegacias da mulher, funcionando 24 horas, aliás, desde que ele assumiu, né, já temos 10 delegacias da mulher funcionando 24 horas e o projeto acho que é quadruplicar esse número por todo o estado. Essa também, secretária, é uma medida extraordinária, porque a violência, ela acontece muito comumente, não é, quando o agressor está em casa à noite ou aos finais de semana, não é? Então a mulher precisa poder acessar esse equipamento tão relevante nesse momento, que é a Delegacia da Mulher, onde ela vai ter um atendimento qualificado, né? Agora, eu queria, pegando um gancho do que o secretário falou, e já te respondi, que é uma prática minha e que eu tenho estimulado o trabalho em rede. Portanto, quanto mais, não é, as organizações, as instituições se juntarem. E aí, Melissa, é importante a gente dizer aqui para a sociedade que esse é um dever de todos. Eu gosto muito, secretário, a Constituição Federal, no artigo 227, embora não esteja falando de mulheres, mas está falando de outro grupo vulnerável, que são crianças, adolescentes e jovens. E neste grupo tem meninas, não é? Tem adolescentes,
tem jovens, mulheres, não é? E a Constituição Federal fala que é dever de todos, eu gosto. É dever do Estado, é dever da família e é dever da sociedade. Colocar a salvo esses indivíduos vulneráveis de tratamento vexatório, desumano, de tratamento constrangedor, não é? De qualquer forma de exploração, são termos utilizados pela Constituição Federal. Eu estou tomando emprestado, não é, este dispositivo constitucional para dizer que no caso das mulheres, claro, o Estado tem um importantíssimo papel, não é? E o secretário nos apresenta agora a forma tão comprometida com a qual o Estado de São Paulo trata este assunto. Nós no parlamento também lutando, né, para salvaguardarmos a vida das nossas mulheres. Mas é um dever de todos. É do Estado, é da família e é da sociedade. Todas as instituições devem estar envolvidas, inclusive as não governamentais, aquelas que podem conscientizar. E aí, o gancho que eu quero pegar é que o secretário nos trouxe diversas possibilidades, inclusive em construção, para que essa mulher acesse equipamentos que podem salvaguardar segurança, podem salvaguardar a própria sustentabilidade dessa mulher, não é? Políticas públicas de capacitação da mulher para o mercado de trabalho. Mas tem uma coisa importantíssima que as mulheres precisam entender. O silêncio ainda é o maior obstáculo para se combater violência contra a mulher. Ou, ampliando um pouquinho aqui essa reflexão, para se combater violência doméstica, que acontece no silêncio das casas das pessoas. Eu fico pensando, secretário, às vezes uma viatura de polícia está passando numa rua onde tem uma casa que há uma vítima sofrendo naquele momento a violência. Mas aqueles policiais que poderiam salvar aquela vida, eles não sabem. Porque a violência doméstica, ela é silenciosa. E é considerado o maior obstáculo para combatê-la o silêncio, porque a vítima, ou por ameaça, sofrida pelo seu agressor, ou por dependência econômica, ou emocional. Há mulheres que ainda acreditam que aquele homem que a agride é o amor da sua vida. Né? Mas tem um livro da psicóloga Anaída Amico que fala que o amor não dói. Eu gosto muito disso. Mas há mulheres que têm dependência emocional. Há outras que não querem expor filhos, família, é constrangedor. Mas hoje é um dia de nós conscientizarmos as mulheres que nos assistem hoje. É preciso quebrar o silêncio. Por isso, secretário, aí vou vender um pouquinho o meu peixe, mas é um bom peixe. O meu primeiro projeto de lei proposto aqui foi a lei que institui o Dia da campanha Quebrando o Silêncio no calendário oficial do Estado de São Paulo. Essa é uma campanha que existe há 17 anos no mundo. É uma campanha da Igreja Adventista, mas não é religiosa. É de utilidade pública. Nós temos, inclusive, que entender, não é, que há tantos religiosos que estão colaborando com o Estado. E essa é uma campanha mundial para estimular, conscientizar, não é, e colaborar para que as mulheres sejam estimuladas a contar o que está acontecendo. Elas precisam procurar esses equipamentos públicos, porque se elas não contarem, como é que o Estado vai auxiliar uma pessoa se ele não sabe que o problema está ali? Então, quebrar o silêncio é importantíssimo. Essa lei, secretário, ela foi aprovada pela Assembleia e ela foi sancionada pelo governador num ato solene no Palácio dos Bandeirantes. Eu tive, assim, a grata honra de estar participando deste momento de sanção de uma lei da minha autoria, que o governador considerou super relevante, não é, nesse esforço de combater violência contra a mulher. E eu aproveito a oportunidade, às vésperas já do Dia Internacional da Mulher, para convidar todas, mesmo aquelas que não são vítimas, para ajudarem outras mulheres a romperem com o silêncio, porque essa é a porta para receber auxílio e receber proteção.
Deputada, só acrescentando, a senhora falou que no final de semana tem um índice alto de violência contra a mulher. A Secretaria de Segurança Pública divulgou um dado que quarta-feira, no dia do futebol, tem um índice muito grande de chamados para o 90. Se o time perde, a companheira apanha, se o time ganha, a companheira apanha também. Isso é muito, muito grave. Deputada, a gente vai para um rápido intervalo, mas antes eu gostaria de me despedir da senhora que vai para um evento no Palácio dos Bandeirantes, que nos ajudou aqui com esse debate. Muito obrigada, deputada, mas a gente segue aqui na nossa conversa. Obrigada, deputada. Eu quero agradecer a você, Melissa, a Rede Alesp, mas também ao secretário da Justiça, doutor Fernando, esse jurista tão qualificado para ocupar a função e está fazendo isso de forma tão competente. E eu quero me colocar à disposição, secretário, sempre da secretaria, para essa parceria em defesa das nossas mulheres e aproveitar para desejar a todas as mulheres que nos assistem um feliz Dia da Mulher. Embora tenhamos tantos desafios a serem enfrentados ainda, mas nós somos tão valiosas, não é? E podemos cada dia mais explorar o valor que temos e colaborarmos, inclusive, com mulheres que sofrem. Portanto, um feliz Dia da Mulher para você. Receba o nosso abraço. Obrigada, Melissa. Eu me despeço e tenho certeza que o segundo bloco será muito frutífero. Um abraço a todos. Obrigada, deputada. A gente volta já já. Voltamos com a Alesp Cidadania, falando do Dia Internacional da Mulher. No primeiro bloco eu recebi a deputada Damares Moura, que precisou se ausentar para um evento no Palácio dos Bandeirantes, mas a gente segue o programa com o secretário de Justiça e Cidadania, doutor Fernando, que vem contar aqui para a gente um pouco das políticas públicas que o Estado oferece para as vítimas de violência, para as mulheres, não só para a questão da violência, mas também para trabalho, para uma série de outras questões que são importantes da gente tratar aí com relação à mulher. Doutor, no bloco anterior, eu estava perguntando para a deputada sobre essa importância de ter os poderes interligados em rede para mitigar a violência contra a mulher. Queria que o senhor se posicionasse com relação a isso, como é que o senhor vê essa questão e, principalmente, qual a importância dos projetos que saem dessa casa chegar ao Estado, a ter, né, entrar em vigor para que a pasta do senhor ou outras pastas possam utilizar aí para mitigar a violência efetivamente. Melissa, pergunta muito pertinente. Existe nesse governo no estado de São Paulo, comandado pelo João Dória, uma união entre as secretarias. O objetivo ele é único. Então, como eu dei exemplo alguns minutos atrás, e hoje existe uma união no projeto da tornozeleira eletrônica no combate à violência doméstica. Então, é um trabalho que está sendo feito em parceria da Secretaria de Justiça, de Segurança, da SAP e do Poder Judiciário e futuramente também do Ministério Público. Então é um trabalho importante de política pública de união, porque todos ali têm o mesmo fim. Qual fim? Combater a criminalidade. A deputada também falou com muita propriedade com relação às DDMs, as Delegacias da Mulher. Quando o governador entrou, nós tínhamos uma delegacia da mulher que funcionava 24 horas. Hoje são 10. Nós tivemos mais 5 delegacias e o projeto é para que tenhamos mais delegacias da mulher abertas, para que a mulher, de fato, se encoraje e faça uma denúncia. A deputada também, Damares, falou com muita propriedade da questão do silêncio. É um crime de ação penal pública incondicionada. O que significa isso? Significa que o Estado, através do Ministério Público, pode processar criminalmente o agressor por lesão corporal, por tentativa de feminicídio. Ele não precisa da autorização da vítima, porque a gente sabe que a vítima, muitas vezes, ela ou tem medo do agressor, ou ela ama o agressor e quer protegê-lo. Então, a gente, claro, pede e tenta orientar as vítimas que façam as denúncias e que elas terão proteção do Estado. Mas também a gente pede que os vizinhos, que os amigos
que testemunham situações de violência doméstica façam a denúncia. Sejam testemunhas para que o Estado possa agir. A gente não pode esconder os problemas, principalmente aqueles que nós tivemos no passado. No passado, a gente sabe que o machismo ele existia e ainda existe, existia em algumas autoridades, e quando falamos de violência doméstica no passado, era comum a mulher fazer um boletim de ocorrência, o marido ser chamado na polícia, aquilo não resultar em nada e ela apanhar novamente por ter feito um boletim de ocorrência contra aquele agressor. Isso é passado. Isso não acontece mais, principalmente no estado de São Paulo, no qual eu acompanho um importante trabalho da polícia, né, que tem a orientação do secretário da Segurança Pública, muito competente, o general Campos. Então, aqui as medidas funcionam e são eficazes. Eles recebem medidas restritivas, eles são retirados da casa e muitas vezes são presos. Então, a mulher que aqui faz a sua denúncia, que prova de que foi vítima de violência doméstica, ela é protegida pelo Estado. Agora, quando a gente fala de violência à mulher, a gente não fala só da Lei Maria da Penha, da violência física. A gente fala de outros tipos de crime. E a gente tem um crime muito grave, Melissa, que é a exploração sexual, que normalmente tem a mulher como vítima. Nós temos na Secretaria da Justiça um dos programas, o NETP, Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. E esse é um crime muito bárbaro, porque diferentemente do tráfico de armas, do tráfico de drogas, onde o traficante ele lucra uma única vez, o tráfico de pessoas ele lucra sempre. E a vítima é um ser humano. Então, aquelas facções criminosas que praticam tráfico de pessoas, levando pessoas que na maioria das vezes são pessoas simples, pessoas que não têm oportunidade, pessoas que acreditam numa oportunidade, numa vida melhor, em uma região do próprio Brasil mais simples, ou de um outro país, vem para um determinado local, sob essas mentiras dos traficantes, sob uma promessa de trabalho, e aí vem a prática do segundo crime, que é a exploração. As vítimas. Essa exploração ela é laborativa, ou seja, elas são exploradas no seu trabalho, ou sexual. E nós, essa semana, com um importante trabalho do NETP, que é um órgão articulador, junto com a Polícia Civil, que fez um trabalho investigativo muito importante. Queria parabenizar aqui o delegado-geral, Dr. Rui, que comandou essa operação, o DHPP, que participou diretamente, a Delegacia da Pessoa Humana, que também fez um trabalho, o Dr. Rogério, o Dr. Fábio Lopes, e deflagramos uma operação, fizeram a investigação, pediram para o Poder Judiciário uma autorização judicial de busca e apreensão. Teve a participação também, parabenizar aqui o Ministério Público do Trabalho, que participa dessas operações, acompanha, e deflagramos no bairro da Aclimação 2 residências. Em uma delas, as vítimas mulheres, todas chinesas. Os traficantes eram chineses e as vítimas eram chinesas. Elas residiam naquele local, estavam sob a orientação, sob o comando de um chinês, pessoas que se encontravam ali armadas, não falavam as vítimas a língua portuguesa, então se encontravam em uma situação de ofensa à dignidade humana, numa situação subhumana de residência, de alimentação, de tudo, de vestimento, o local onde elas dormiam, uma casa muito mal cuidada, muito triste enfrentar aquela situação. E a poucos metros uma outra residência, ali a residência da festa, a residência da prostituição, do jogo, onde também encontramos alguns desses criminosos que participavam dessa organização criminosa. Essas pessoas foram presas em flagrante e, claro, a investigação ela continua, existem celulares que foram apreendidas, outras provas que serão periciadas para que a polícia consiga encontrar os reais comandantes daquela organização criminosa. Então, infelizmente, a mulher é a grande vítima da exploração sexual.
Com certeza. E esse problema não é de hoje, é um problema muito antigo, muito grave. Eu, há uns 12 anos, mais ou menos, eu produzi um programa aqui para a Rede Alesp mesmo, acho que não, um pouco menos, há uns 10 anos. Eu produzi um programa aqui para a Rede Alesp falando sobre a questão do tráfico humano. E eu me lembro de uma frase, eu não me lembro qual foi o convidado que falou, mas eu me lembro perfeitamente de uma frase que ele dizia o seguinte: o tráfico humano é mais rentável do que o tráfico de armas e de droga, porque um ser humano você vende até enlouquecer. A droga e a arma você vende uma vez só. Isso me chocou muito profundamente. Porque não é da realidade da maioria de nós. Graças a Deus não é da nossa realidade, mas é uma coisa que a gente não pode deixar de observar, secretário, com certeza. E a gente falando aí da violência, secretário, da violência contra a mulher, a gente sabe que isso é uma questão que adoece a sociedade de uma maneira geral. Mas adoece também as crianças. Se a gente não tratar das crianças, a gente pode ter adultos que praticam, que repetem essa violência. Queria saber se a Secretaria também tem programas que atendam essas vítimas. Obviamente que o senhor falou que os programas têm essa função de ajudar ali, de orientar, mas as crianças, elas também são contempladas de alguma forma? Como é que funciona? Boa pergunta. Isso vai de encontro ao projeto da deputada Damares, Melissa, que você até comentou no bloco passado e eu acabei não respondendo, que está relacionada à educação. Então, nós trabalhamos na Secretaria, nas políticas públicas relacionadas, principalmente à coordenação de política das mulheres, em parceria com a Secretaria da Educação, para que a sociedade, para que os alunos, principalmente aqueles da escola pública, da escola privada, já desde pequeno, respeitem a equidade de gêneros, para que a gente combata o machismo. Eu ouvi algumas autoridades, alguns formadores de opinião, dizerem que não temos mais machismo. Temos machismo. Infelizmente, inclusive escrevi um artigo sobre isso, dizendo que ainda temos o machismo e que ele precisa ser combatido. Mas eu concordo que ele vem implantado nas gerações mais antigas, nas quais, infelizmente, homens se entendem superiores às mulheres, entendem que as mulheres não podem ter a mesma oportunidade de trabalho, a mesma oportunidade de espaço social, não podem ter o mesmo salário, não podem ter os mesmos direitos. E isso não pode mais ser aceito num Estado democrático de direito no século XXI. Isso precisa e deve sim ser combatido. Então, a educação é a grande forma da gente, para as próximas gerações, ter pessoas que respeitem a equidade, inclusive a diversidade de gêneros. É direito de cada um escolher a sua opção de identidade de gênero e respeitar as escolhas, as decisões com relação ao ser humano. Somos todos de uma mesma raça, a raça humana. Melissa. Perfeito. Só para comentar aí sobre o projeto da deputada Damares, ele quer qualificar as crianças, os professores, toda a comunidade escolar para identificar casos de violência e, obviamente, com certeza, essas crianças que tiverem acesso a essa educação, elas vão interromper um ciclo. Isso é sem dúvida, né? Então, por isso que eu comentei com a deputada que esse é o projeto dela que eu mais gosto, porque eu acho que vai reverberar muito, né? Com certeza. Secretário, a Secretaria de Segurança Pública informou que o 190 aumentou significativamente o número de chamados, cerca de 45%, é um número muito elevado. E aí eles, por isso, inclusive, aumentaram aí algumas ações que já vinham sendo feitas, viram que é necessário aumentar. Eu queria saber se nos equipamentos que vocês recebem as vítimas de violência, se vocês também perceberam esse aumento do fluxo de pessoas, de vítimas buscando ajuda. Nós temos no CRAVE, o Centro de Referência de Apoio às Vítimas, nós tivemos nesse ano de 2020 um aumento do atendimento às vítimas de violência doméstica. Mas eu participo, inclusive hoje às 19 horas nós teremos no Palácio a reunião de segurança do Estado de São Paulo,
que é presidida pessoalmente pelo governador João Dória. Então, toda semana essa reunião é feita com as autoridades que atuam no Estado no combate à criminalidade. E essas informações elas são trazidas pelo secretário da Segurança, pela delegada responsável, doutora Jamile, né, às delegacias da mulher. E esses números, eles infelizmente aumentaram. E eles não aumentaram por uma eventual ineficácia da segurança pública. Pelo contrário, todos os números, exceto esses, de criminalidade reduziram no estado de São Paulo. Hoje nós temos aqui no estado e na cidade de São Paulo índices muito menores do que de estados e de cidades de primeiro mundo. Mas esse índice ele aumentou por 2 fatores. O primeiro está relacionado ao período maior que esses homens se encontram com as esposas, com as companheiras dentro das suas residências. Então, enquanto antigamente trabalhavam e só se encontravam à noite e muitas vezes cansados, né, tinham um convívio rápido e dormiam, hoje eles dormem, passam o dia juntos e dormem de novo. Isso se soma à pandemia, onde a sociedade, é fácil notar que as pessoas estão com medo, que as pessoas estão impacientes, que as pessoas perderam empregos, perderam economias, as pessoas têm medo de morrer, as pessoas perderam entes queridos, as pessoas tiveram Covid e muitas, né, passaram muito mal, foram hospitalizadas, tiveram risco de perder a vida. Então, isso é uma somatória de fatores. Tanto é que os registros dessas agressões, eles, via de regra, aconteciam normalmente aos finais de semana, quando esses casais se encontravam um período maior juntos. Quarta-feira à noite, que era o dia do futebol, onde alguns desses homens bebem e acabam extrapolando, né, uma eventual discussão com uma companheira. Então agora isso passou a ser 24 horas por dia. E é claro que, fim da pandemia, com a imunização, muitos retornarão ao trabalho presencial. Mas o mundo mudou, Melissa. E nessa mudança do mundo, muitos trabalhos serão agora realizados à distância, em casa, através do home office, do trabalho em casa. Então, muitas pessoas continuarão a ter esse convívio. Por isso que é importante que a sociedade, é importante que os homens respeitem as mulheres, respeitem a integridade física dos seus companheiros, das suas companheiras. E eu digo aqui, inclusive, o próprio homem pode ser vítima de uma violência doméstica, de uma companheira, de um companheiro. E isso também é crime. Também é crime contra a integridade física, é crime de lesão corporal, que tem as suas classificações de lesão, lesão leve, grave, gravíssima. Pode ser crime de homicídio também qualificado ou de feminicídio, né, que é um crime específico que foi criado e que traz uma pena maior ao agressor. Eu queria voltar ainda naquele tema que eu falei do tráfico de pessoas, que você bem disse na nossa passagem passada. A vítima, ela é tão simples, Melissa, ela normalmente não tem o traficante como um criminoso. Ela naquele momento chega a entender que aquilo que ela tem, aquela atividade, aquele trabalho no qual ele está, o traficante ou a traficante, inclusive nessa deflagração que nós fizemos na aclimação, nós tínhamos mulheres traficantes, é importante que se diga isso, os autores não eram só homens, tinham homens e mulheres. Aquelas vítimas, elas muitas vezes por temor, mas muitas vezes elas acreditam que aquela é uma oportunidade de vida, que aquela é uma oportunidade de trabalho, mesmo sendo exploradas sexualmente. Então existe todo um trabalho ali psicossocial com atendentes psicossociais, com intérpretes, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, para explicar para essas pessoas que aquela forma como elas vivem, que aquela atividade que elas exercem, aquilo não é legal. Aquilo é uma ofensa grave à dignidade da pessoa humana. Então, que elas podem realizar outras atividades com os seus direitos, né, constitucionais garantidos.
Sim, perfeito. E é importante a gente colocar isso porque parece que é como se fosse um favor, né? Eles colocam na cabeça da vítima que estão fazendo ali um favor e por isso que a vítima até tem dificuldade de denunciar. Então, isso é importante destacar. Secretário, eu queria que o senhor falasse como é que funciona o atendimento às vítimas nos equipamentos. É um atendimento multidisciplinar? São vários profissionais que cuidam dessa mulher? Como é que funciona ali, até para atender um volume maior de vítimas? Como é que é? Boa pergunta. No CRAVE, que é o Centro, né, de Referência e Apoio às Vítimas, nós temos ali um núcleo na cidade de São Paulo, na secretaria, onde tem os servidores e temos os regionais, né? Aquelas outras sedes que estão distribuídas no estado de São Paulo. Inclusive, o projeto é a gente aumentar nessa gestão algumas sedes. Então, a vítima, aqui no caso, a mulher na violência doméstica, ela entra em contato com o CRAVE e vai ser atendida por esses servidores. E você tem aqueles servidores que fazem esse atendimento de orientação das medidas que elas podem tomar e tem o atendimento psicossocial, né? Também que é feito pelo CRAVE. No SICS, nós também temos esse atendimento de orientação, né? São feitos pelos servidores que trabalham no SICS. Nós temos também essas rodas de conversa, onde as mulheres elas são informadas, né? Os órgãos, porque muitas vezes a mulher ela é vítima e não sabe o que ela tem que fazer, ela não sabe quem ela tem que procurar. Então, ela pode procurar o Estado, ela pode procurar a Secretaria, ela pode procurar o SICS, ela pode procurar os CRAVES, que ela vai ser muito bem atendida. Ela pode procurar a Delegacia da Mulher, ela pode procurar o Ministério Público. Existem promotores, promotoras especializados na violência doméstica e serão muito bem atendidas. Elas podem procurar a Defensoria Pública. A Defensoria Pública também faz um importante trabalho e defende os direitos dessas pessoas quando elas não têm condição econômica de contratar um advogado. Mas elas podem também contratar um advogado, uma advogada, para defender os seus interesses, né? Para entrar com uma separação judicial com relação ao agressor, né? Para dividir ali o patrimônio. Essas mulheres têm direito àquele patrimônio que foi construído com o seu companheiro, trabalhando externamente ou trabalhando internamente. Porque algumas mulheres imaginam que aquelas que ficam em casa, que cuidam da casa, que cuidam dos filhos, não realizam um trabalho. Ledo e grave engano. O trabalho doméstico, o trabalho do lar, o trabalho dentro de casa, ele é reconhecido pelo Poder Judiciário como um trabalho tão ou mais difícil do que aquele trabalho externo. Então é importante que se diga isso. Então o Poder Judiciário tem consciência disso e defende os direitos das mulheres, principalmente em casos como esse, nos quais elas são vítimas de violência doméstica. Isso precisa acabar. É por isso que nós temos essas medidas preventivas, estamos lançando essa cartilha, que é uma cartilha informativa, né? Onde tem os canais de denúncia, já disse, também a Secretaria de Segurança, também o SOS Mulher, também a ligação para o 190, a Polícia Militar vai imediatamente ao local, essas pessoas, em determinados casos, são direcionadas à Polícia Civil, ali é realizado o boletim de ocorrência, é instaurado o inquérito policial para se verificar o crime e além da parte criminal, que é aquela que pode levar o agressor à prisão, existe a parte civil, que é essa da divisão dos bens, quando há bens, da guarda dos filhos, se os filhos vão ficar com a mulher, com a vítima, se vão ter guarda compartilhada, se o pai, falando aqui sempre, claro, na situação do agressor, vai ter direito a ter a visita, como vai ser feita essa visita, porque muitas vezes é uma visita monitorada, né? Se ele tem a responsabilidade também de arcar com os custos da ex-companheira e dos filhos, e esse trabalho que eu disse que o SIC também faz, de empregabilidade. E o Ministério Público também tem alguns programas muito bacanas sobre empregabilidade em casos de mulher vítima de violência doméstica. Então tem muitas empresas que, por política pública, por medidas politicamente corretas,
dão oportunidade de emprego, de capacitação a mulheres vítimas de violência doméstica. Melissa. É importante até a gente destacar, né, secretário, que esses agentes públicos que cuidam dessas vítimas, eles não estão lá para julgar. Isso é muito importante. Antigamente havia esse pensamento quando foi instituída a Lei Maria da Penha, mas isso mudou muito, muito mesmo. Eu fiz a comunicação dos Conselhos de Cidadania do Estado, que eu acho que está na Justiça, não estão? Da mulher, do negro, do índio. Sim, são essas coordenações. A coordenação de política da mulher, do negro, do índio, da diversidade sexual, do nordestino. Eu fiz essa comunicação há uns 12 anos, eu trabalhava nessa comunicação e a presidente do conselho era a doutora Rosmarie Correia. E a doutora Rosmarie Correia, para quem não conhece, ela foi a primeira delegada de delegacia da mulher do estado de São Paulo, do Brasil, acho. E a doutora Rose falava que nas primeiras vezes, primeiro que havia uma dificuldade de abordagem, porque eles não acreditavam que uma mulher pudesse ser policial, né? Começava por aí. E ela contava que às vezes ela ia abordar a vítima e ela falava, não, doutora, não faz isso, eu só queria dar um susto. E aí ela começou a entender, e outras policiais também começaram a entender a questão da dependência emocional, que precisa ser tratada. Ela precisa entender que por mais que ela ame aquele homem, ele agrediu, ele cometeu um crime. Então ele precisa pagar por esse crime. Isso é um obstáculo a ser transposto e que esse atendimento da secretaria é essencial para isso. Entender que o amor é uma coisa, mas isso não exclui o crime que foi cometido, né? Então isso é importante. Melissa, sobre esse tema, nós estamos realizando várias rodas de conversa no SICS para conscientizar as mulheres dos seus direitos, para informar as mulheres que essas agressões, que muitas vezes não são físicas, agressões verbais, né? Humilhações, determinações coercitivas de cima para baixo, berros com as mulheres. Então, tudo isso não pode mais acontecer. A gente tem que, claro, lembrar que até ontem nós tínhamos muitas medidas machistas, né? Até ontem, inclusive, infelizmente, acho que até hoje, né? Pessoas não contratam mulheres para determinados serviços. As mulheres têm um preconceito, né? Nós temos que falar a verdade. No passado, muitas mulheres sofriam preconceito para trabalhar em determinadas áreas, né? Como na área da polícia. Eu não estou falando de São Paulo, eu estou falando no mundo. Exatamente. Né? Mulheres não podiam participar de determinados clubes sociais, existiam clubes de homens, existiam determinados esportes que a mulher só poderia fazer o esporte depois de um determinado horário. Então, o preconceito à mulher, mulheres não podiam votar. Se nós imaginássemos que há poucas décadas, as mulheres não tinham direito a voto, as mulheres não podiam exercer um papel político, não podiam ter comando em determinadas empresas, né? Isso faz parte de um passado muito próximo. Então é claro que hoje isso, pelo menos legalmente, mudou. Hoje as leis equiparam os homens às mulheres, mas infelizmente nem toda a sociedade equipara os homens às mulheres, a equidade de gêneros. Então nós hoje na Secretaria combatemos a intolerância religiosa, que é um tema muito bem debatido pela deputada Damares. Sim, exatamente. Né? A discriminação étnico-racial, né? A violência doméstica, a discriminação ao negro, ao índio. Nós instauramos processos administrativos na Secretaria da Justiça através das comissões, e as pessoas ali que praticam essa intolerância religiosa, a discriminação étnico-racial, respondem a processos e podem sofrer uma condenação de advertência ou multa. Essa multa é de 1.000 a 3.000 OFESPs. Então nós estamos falando de 29.000 a
87 mil reais, que pode ser aumentado em até 10 vezes, se a situação econômica da vítima demonstra que não é eficaz. Então nós podemos ter aí penas muito altas a quem pratica esses tipos de discriminação. Agora, Melissa, eu queria aproveitar aqui a oportunidade. Claro, o Dia da Mulher é um dia importante, é um dia feliz. E nem só, né, de trabalho de combate à discriminação, de combate à violência, a Secretaria trata. Então nós temos várias campanhas, vários serviços à disposição das mulheres, principalmente no SIX. Eu queria que vocês, telespectadores, entrassem no site da Secretaria da Justiça, www.justica.sp.gov.br, entrasse ali no SIC, verificasse os SICs próximos de vocês e verificassem as atividades que nós teremos em homenagem às mulheres. Nós teremos cursos de capacitação, de empreendedorismo, de culinária, ligados à estética, à moda. Então teremos também os dias da beleza, onde as mulheres poderão receber maquiagem, receber tratamentos estéticos e assim, porque claro, a mulher gosta de ficar bonita e merece estar bonita. Então tem muitos, inclusive nós lançamos o aplicativo do SIC. Então as pessoas no celular podem instalar gratuitamente e lá verificarão, principalmente nesse mês de março e nessa semana, vários programas desenvolvidos especialmente a mulher, a quem eu deixo aqui um beijo e um parabéns muito especial. Eu moro numa residência com 3 mulheres, inclusive eu brinco, antigamente eu morava sozinho, então só eu decidia em casa, era um voto singular. E aí eu casei e passaram a ser 2 votos, o da minha esposa e o meu. Como a esposa manda, o dela era o voto titular e o meu era o voto suplente. E aí veio a primeira filha mulher, a Júlia, e a segunda filha mulher, a Giovana. Então hoje temos 3 juízas que decidem em casa. A Cris, a minha esposa, a Júlia e a Giovana. E eu sou o magistrado suplente. Então em casa é assim que funciona, com muita alegria. Perfeito, eu achei muito democrático do secretário. Mas, olha, lembrando, a gente colocou na tela aqui o endereço da Secretaria de Justiça, SIC é CIC, e aí você pode acessar esse conteúdo que é gratuito. Lembrando que é gratuito, é importante isso ficar muito claro, que às vezes as pessoas também não têm essa informação. E só para completar uma coisa, secretário, o senhor falou dos direitos das mulheres, no protocolo da Inglaterra, a mulher não pode andar do lado da família inglesa, não pode andar do lado do homem, tem que andar um passo atrás. E isso acontecia no Brasil em 1930, 40, ou seja, não é tão distante essa realidade aqui da gente. Então, a gente tem sim que pensar para frente e evoluir. Secretário, eu queria mais uma vez agradecer a sua participação aqui no Alesp Cidadania. Muito importante a gente tratar desse assunto. Muito obrigada. Parabéns mais uma vez pelo trabalho abrangente que a Secretaria traz para todo o estado de São Paulo. Muito obrigada. Melissa, eu que agradeço a oportunidade. Eu queria aqui fazer um apelo à população. Hoje nós tivemos uma triste notícia de um recorde de brasileiros mortos nas últimas 24 horas, superando 1.700 pessoas. Também tivemos um número de quase 500 pessoas que perderam suas vidas no estado de São Paulo. Entramos na fase vermelha, uma decisão difícil, mas uma decisão acertada do nosso governador João Dória. Então eu peço à população que respeite a vida, que respeite a ciência, que enquanto não tivermos a imunização e a proteção total, que respeitem aquelas orientações do centro de contingência, aquelas orientações da OMS, da Organização Mundial da Saúde, e por favor, não se aglomerem, não realizem encontros entre várias pessoas, fiquem em casa, saiam apenas e tão somente quando necessário, usem máscara, respeitem o distanciamento, como nós estamos respeitando aqui, façam a higienização da mão, lavem as mãos com sabonete, usem álcool gel. Por favor, eu peço que respeitem não só a vida de vocês,
como dos seus entes queridos, mas do povo, da população, da humanidade. São muitas pessoas que estão perdendo as vidas e essa variante da Covid, ela é muito mais forte do que aquela que tivemos no início. Então, para que nós não tenhamos um colapso, né, nas UTIs, nos hospitais, e para que nós não tenhamos a triste informação de ter que escolher pessoas que serão atendidas e pessoas que não serão atendidas, por favor, tomem as medidas preventivas, que em breve nós superaremos esse trágico ano que nós tivemos, essa pandemia, e voltaremos, se Deus quiser, a ter uma vida normal. Com certeza. Esse foi mais um Alesp Cidadania. A gente falou do Dia Internacional da Mulher. Eu recebi aqui nos estúdios da Rede Alesp a deputada doutora Damares Moura, que ficou no primeiro bloco aqui conosco no programa. E seguimos com o doutor Fernando José da Costa, que é o secretário de Justiça e Cidadania. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais.